Do ano. A atividade de ciências de hoje é no livro Buriti Mais Ciências, da página 52 a 61, capítulo que fala sobre luz e som. Nas páginas iniciais, vocês têm aqui uma proposta de atividade experimental, que fica a critério de vocês, tá? Não vou pedir para vocês fazerem, porque sei que muitos não têm material em casa, mas se alguém quiser fazer, fica à vontade. É uma atividade, é um experimento para você perceber a luz, como a luz influencia, né, na questão da visão. Então, é opcional. Nas páginas 54 e 55, nós começamos a ver os sentidos, que é a visão, a audição, o tato, o olfato e a gustação. Ou seja, a visão, que está relacionada ao que é o principal órgão, que são os olhos. A gente percebe cores, formas, a posição dos objetos. A audição, que é por onde a gente consegue escutar os sons. O tato, que a nossa pele consegue perceber as texturas, sensação de dor, de frio, de calor. O olfato, que através do nosso nariz a gente consegue perceber os cheiros, bons, agradáveis ou não, mas a gente consegue perceber todos os cheiros. E a gustação ou paladar, que é através da língua a gente consegue perceber, reconhecer vários gostos. Doce, salgado, amargo, azedo, e assim por diante. Ou o nami, né, que é aquele gosto, aquele mais como carne, algumas coisas que não tem sabor, que não tem nem o sabor azedo, nem amargo, nem salgado, nem doce. Aí tem a questão 1, uma observação da imagem que tem aqui. Nós temos aqui alguém fazendo a leitura de um texto em braille e essas outras pessoas conversando por meio da Libras. Então, na questão, pergunta o seguinte: quais os sentidos que as pessoas estão usando para se comunicar em cada caso? Aqui ele está usando o tato, o olfato, a gustação, a audição, e esse está usando qual? Qual sentido? É o tato? É a visão? A audição? Qual? Na página 55 tem um textinho aqui falando sobre um tipo de dança, de brincadeira, né? O que é o jongo. E o jongo as crianças aprendem observando, vendo, ouvindo, fazendo aquelas mesmas coisas que os outros mais velhos ali estão dançando, estão fazendo. Aí você pode fazer a leitura do texto e responder as questões A. Como as crianças da comunidade aprendem o jongo? Questão B. Quais sentidos são mencionados no texto? Por exemplo, a visão, a audição. Quando elas veem os outros dançando, que sentido eles estão usando? A visão, né? E quando eles escutam os sons, enfim, você vai responder. Na questão C, pergunta se aí tem alguma festa tradicional na sua região ou não. Se tiver, você fale como que ela é. Na página 54, não, vamos voltar aqui. Na página 56, nós temos os órgãos do sentido, que são os órgãos que percebem, ajudam a gente a perceber as coisas no ambiente, que são os olhos, né, que são sensíveis à luz, a gente consegue enxergar, as orelhas, que são os órgãos da audição, a pele, que é o órgão do tato, a gente tem o nariz, que faz parte do órgão, né, do olfato. A gente percebe substâncias, percebe cheiros, enfim. E nós temos a língua, que é o principal órgão da gustação, que é através deles que a gente percebe, né, os gostos dos alimentos, as sensações. Só lembrando que
A questão da sensação que a gente sente dos alimentos, ele também é uma mistura entre o olfato e o paladar. Então, o cheiro da comida e o gosto da comida estão relacionados. Tanto que quando a gente está muito gripado, que não sente o cheiro da comida, a gente perde a vontade também de comer um pouco mais. E aí tem a atividade 3, que é uma experiência. Observe, né, que a menina está com os olhos vendados, o nariz tampado, e aí a menina não conseguiu identificar a fruta que comeu. Por quê? Você vai responder. Será que tem a ver porque ela não está sentindo o cheiro? E na página 57, vocês têm um texto para vocês completar com as palavras que tem aqui, tá bom? Então, vocês vão fazendo a leitura e completando com a palavrinha do quadro. Na questão 5, pede para você relacionar e copiar as frases no caderno, porém não é necessário. Eu sugiro que vocês liguem, por exemplo, percebemos o cheiro de um perfume pelo nariz, né? Então, você vai ligar, apenas ligar, tá? Um pedaço da frase e uma parte da frase à outra, tá certo? Na questão da página 57. Na página 58 e 59, nós temos uns textozinhos que falam sobre a questão da deficiência sensorial, né? Então, quando algum órgão do sentido não funciona, né? Não tem sua estrutura completa funcionando, então a pessoa não é capaz de ouvir por exemplo, se for na questão da audição, ou pode ser na visão, enfim. Tem algumas deficiências sensoriais e aí tem uma adaptação, ou seja, para quem não tem a visão, mas ela percebe, ela tem o que? O tato, então tem o piso tátil, que é para a pessoa com deficiência identificar. Ou no caso das pessoas surdas, que têm esse tipo de deficiência, não conseguem ouvir, mas elas conseguem ver, então tem o que? Textos com legendas, etc. Aqui nós temos uma dica de atividade prática, mas que não é necessário fazer, porque seria para atividade em sala de aula. E por último, nós temos na página 60 e 61 os perigos da telinha, ou seja, ficar muito tempo no celular, no notebook, principalmente no smartphone, pode causar algumas consequências não muito boas, como por exemplo a miopia, que é problema na visão, que você tem dificuldade de enxergar as coisas que estão longe, né? Pode também causar um problema que é a coordenação motora, você não ter uma coordenação motora muito boa, porque fica muito tempo nos eletrônicos e não brinca muito. Enfim, tem outros problemas também que pode causar problema na hora de dormir, várias coisas. Então, vocês vão fazer a leitura do texto e depois marcar um X, aquela conclusão que você teve depois de ler, tá? Então, o texto afirma que os dispositivos móveis só causam problemas à saúde e devem ser evitados, ou o texto afirma que existem benefícios e malefícios causados pelo uso dos dispositivos móveis. Quando você lê o texto, você vai ver que, né, existem muitos malefícios, mas também existem alguns benefícios, como, por exemplo, os jogos, eles ajudam a desenvolver a criatividade, velocidade de raciocínio, porém, tudo isso tem que ser com moderação, porque se for em excesso, ele vai causar mais problemas do que benefício. E na questão 2, você vai completar o esquema escrevendo aqui a causa e a consequência. A causa e a consequência, de acordo com o texto, tá? A causa é aquilo que causa o problema. E, por exemplo, a causa, assistir muito TV. Consequência, aí você vai dizer, né, por exemplo, assistir muita TV à noite, consequência, dificuldade para dormir. Estou citando um exemplo, tá? A causa é usar eletrônicos, telefone por muito tempo, ou deixar de brincar. Qual é a consequência? A coordenação motora que não fica muito legal, enfim, você vai identificar aí no texto. Aqui na questão 3 tem
Outros problemas provocados pelo mau uso do dispositivo móvel, que é a questão de quando você permanece muito tempo com o pescoço curvado para baixo, você pode sentir dor de cabeça ou dor no pescoço, né? Quando você usa um dispositivo por muito tempo à noite, você pode ter dificuldade para dormir ou ficar de mau humor. Então, veja que são muitas causas e, aliás, são muitas consequências, né? Bom, meus amores, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.